Nessa palavra é uma palavra de novo, uma palavra que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Amém? Salmos 51. Alguns irmãos faltaram, né? O irmão Claudinei, problema de enfermidade, e outros, quem sabe, por motivo de enfermidade, motivo de trabalho, enfim, né? Só Deus e a pessoa que faltou que sabe porque não veio, né? Mas que Deus o abençoe, Deus guarde os seus. Vamos ler Salmo 51, 10, 11, 12. Mas o Salmo, ele é... Vamos fazer a leitura do primeiro versículo, que é um Salmo muito importante. Eu tinha aqui os 3 versículos, mas eu queria fazer menção do Salmo 51, do verso 1 até o verso 12. Diz assim, eu vou ler o primeiro, os irmãos quiserem ler, o próximo pode ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. O 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Desde que agradas da verdade, no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Expõe a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O 11. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. E o 12. Torna a dar-me alegria a tua salvação e sustente-me com o espírito fomentado. Amado Deus e amado Pai, aqui está a tua palavra, que em conjunto fizemos leitura desta palavra muito importante. Ó Pai, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, nos mover, porque, Senhor, eu não sou nada, não tenho nada de mim, mas tudo que aqui for falado, for pregado, seja através do teu Espírito Santo. Toma a nossa vida nas tuas mãos, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sentados, meus queridos. Os bem amados, temos aqui um salmo muito importante, Salmo de Davi. A gente anotou alguma coisa, né, sobre esse salmo. E esse salmo é um salmo de clamor, né? É um clamor profundo de Davi por restauração espiritual após seu pecado. E vocês sabem o pecado que Davi cometeu, né? Ele pede um coração puro, um espírito reto, né? Renovado, né? Reconhecendo a necessidade da intervenção divina
para mudar o seu interior. Implora pela presença de Deus e do Espírito Santo e pede restauração da alegria da salvação. E nós fizemos a leitura aqui no Salmo 51. Ele começa dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Né? Quando Davi peca, erra, ele não, a Bíblia não diz, não sei se foi no primeiro instante ou se depois de algum tempo, ele começa então a reconhecer o que ele fez, os seus erros, e ele começa essa oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia. É um clamor que Davi faz, porque ele, deixa eu usar uma palavra aqui, ele se vê em maus lençóis. Ele se vê numa situação que ele, conhecedor de Deus, ele se vê numa situação terrível, precária, a ponto de fazer esta oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica os meus pecados. Ele reconhece que errou e que pecou. E agora então ele começa a fazer essa oração para que Deus purifique, Deus perdoe os seus pecados e as suas transgressões. Né? Mas eu quero me deter no capítulo, no versículo, nem é versículo, né? Mas no verso 10, que ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E aí eu já li aqui, já dei uma... naquilo que a gente escreveu, é um clamor profundo de Davi por restauração espiritual. Ele agora ele sabe que ele vai ter que clamar a Deus, ele vai ter que implorar a Deus para que Deus apague as suas transgressões, os seus pecados que ele havia cometido. No 10, no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria. E aí a gente foi analisar e procurar. Quando ele fala cria, ele usa a mesma palavra que foi em Gênesis capítulo 1 e verso 1. Quando Deus cria o céu e a terra, Deus criou o céu e a terra por sua palavra. E Davi, ele então agora, ele usa essa expressão: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E no grego quer dizer cria, a palavra bara. Davi usa a mesma palavra hebraica, né, para a criação do mundo, iniciando que a purificação é um milagre que só Deus pode realizar. Este milagre de um coração puro e renovar um espírito reto, só Deus pode fazer isso.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E nós precisamos ter um coração puro. Nosso coração não pode ser manchado. Quando Deus pede para Salomão, filho, dá-me o teu coração. Não é isso aqui que bate, como eu já falei um dia aqui. Não é esse coração. Mas é a mente, que é dela que procede todo mal. E aí desce o coração, onde se dá lugar para praticar o erro, praticar o pecado. Mas Deus de Salomão, dá-me o teu coração. É porque é daqui que procede todo o mal. Toda a raiz de pensamento mal procede da mente do homem. Então, no verso 10, Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou que Deus, irmão, que nós possamos fazer essa oração que Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração de carne. Para guardar o que é bom, para reter de Deus o que é bom. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Ele agora pede para que Deus crie nele, né? Tire aquele coração e criar um novo. É um novo, não é manter o velho, é manter o novo. Porque antes de nós aceitarmos a Cristo, o nosso coração era um coração manchado, negro, com tantas raízes de amargura, com tantos pensamentos maus que nós tínhamos. E esse pecado fazia-nos separarmos de Deus. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. E agora não, agora nós aceitamos a Cristo, temos que ter um coração limpo, um coração puro. Eu não sei se vocês já viram aqui, na época de vocês, aquele, há pouco tempo tinha, não sei se ainda tem para vender, o livrinho do coração do homem. Vocês já viram aquele livrinho do coração do homem? Alguém já viu aqui? Hoje não tem mais, né? Mas existia um livrinho, né, que falava sobre o coração do homem, né? E muitos estudos foram feitos através daquele livrinho ali, né? O coração do homem, a raiz de amargura, tanta coisa, né? Aí tinha tartaruga, tinha um leão, tinha um monte de imundício, tudo quanto é bicho ruim tinha no coração do homem. E Davi pede para que Deus crie nele um coração puro. Um coração, cria em mim um coração puro, um espírito, né? Ele não pede apenas perdão externo, mas uma transformação interior completa, um caráter firme e alinhado com a vontade de Deus. Um espírito, um coração novo e um espírito. Ele não pede apenas perdão pelos pecados, mas ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro, um coração novo e um espírito reto. Para quê? Para viver dentro da vontade de Deus.
Porque hoje nós não podemos dizer que vivemos mais dentro da minha vontade. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu não posso mais dizer que faço a minha vontade. Eu tenho que viver segundo o Espírito Santo de Deus. Ser guiado, ser dirigido. A gente tem aprendido aqui na escola bíblica dominical que Jesus foi guiado, foi dirigido, foi movido, foi ensinado, foi instruído pelo Espírito Santo de Deus. E Davi então pede para que Deus crie nele. Depois de tudo que ele cometeu, crie nele no coração. Davi era conhecedor. Davi era rei. Não era qualquer um. Não era qualquer um pé rachado. Mas era rei. E ele pecou. E agora, não é mais um novo Davi, é um velho Davi. É um velho homem que pecou, que errou. Mas o bom, irmão, é que quando se erra e se reconhece que erra. Quando a gente erra e vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu errei. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então é confessando, é dizendo: Deus, eu pequei, eu errei, fiz o que não era bom aos seus olhos, fiz o que não era bom, e eu errei, eu pequei, mas estou aqui me humilhando diante da tua presença, pedindo misericórdia pelo erro que eu cometi. Errar, todo mundo pode errar, mas reconhecer o seu erro. Reconhecer que é dependente da misericórdia e da graça de Deus. E Davi errou e reconheceu o seu erro. Eu errei, então agora eu vou ter que me humilhar, vou ter que pagar o preço, enfim. Andar segundo o Espírito de Deus, ele não pede apenas perdão, né? Pelo lado de fora, mas ele pede uma transformação pelo lado de dentro, um coração puro e um espírito reto, alinhado com a vontade de Deus. Que possamos, queridos irmãos, reconhecer. Se erramos, vamos ver onde erramos e reconhecer o nosso erro. E voltar a praticar as primeiras obras. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O amor de muitos já estou esfriando, irmão. O amor de muitos crentes já estão esfriando, e é um perigo. Aleluia. O versículo 11, o verso 11, diz assim: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Davi está clamando: Senhor, não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu espírito. Porque, irmão, o que somos nós sem o Espírito de Deus na nossa vida? Aleluia. É Deus. O que somos nós se Deus retirar o Espírito dele de nossa vida? O que sobra? Não sobra nada. E Davi reconhece agora
e pede. Senhor, não me lance fora da tua presença. Oh, irmão, uma pessoa fora da presença de Deus é triste. Uma pessoa fora da presença de Deus é coisa triste. Lembra de Saul? Davi sabia. E Davi agora faz essa oração aqui. Talvez lembrando até da vida de Saul. Que a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu, se afastou-se da vida de Saul. E vê o que restou da vida de Saul quando o Espírito de Deus sai da vida daquele homem. Davi agora reconhecendo e viu o que aconteceu com a vida de Saul, ele diz: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, porque, Senhor, eu sei o que aconteceu. Vamos aqui pensar. Pensamento não é pecado, pensar ou fazer um mal. Talvez Davi olhou e disse: Senhor, eu sei o que aconteceu com a vida de Saul, e eu não quero que aconteça comigo como aconteceu com a vida de Saul. Irmão, deixa eu dizer uma coisa que veio na minha cabeça lá. Tem gente na igreja só na casca. Tem gente na igreja só na casca. Você conheceu aquela propaganda muito antiga? Parece Denorex, parece, mas não é? Tem muitos crentes assim. É o shampoo Denorex. Parece, só parece, mas não é. Parece crente, mas não é. É Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus já se afastou-se. Da vida dessa pessoa. E é um perigo, porque é um perigo a pessoa perder a salvação, não. Irmão, você já pensou uma pessoa lutar 40, 50, 60 anos e no fim da sua jornada, que era para descansar, como disse Paulo, sentindo o gozo da salvação, não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito. Davi, tendo visto Saul perder o trono e a presença de Deus, reconhece que a pior consequência do pecado é afastamento da comunhão com Deus e a perda da unção do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, queridos. Deus nos dê graça. Que possamos manter essa comunhão acesa com o Espírito Santo. E o versículo 12, o verso 12, ele diz assim: restitui-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Davi já tinha perdido tudo.
que erra, a pessoa que peca, e não reconhece o seu erro, o Espírito se afasta, o Espírito de Deus se afasta, a alegria, a comunhão com Deus vai tudo embora. A alegria da salvação vai embora. Aí Davi ora e diz: restitui-me a alegria da salvação. Ó, irmão, na vida de cristão que não sente o prazer, o gozo da salvação, a salvação nós temos que sentir todos os dias. Se Jesus vir, eu vou. Se Jesus vir, eu vou. A qualquer momento Jesus vai vir, eu vou. Amém. Então isso é automático. Nós servimos a Deus. Eu me lembro, há tempos atrás, faz tempos atrás, tá? Eu estava fazendo um trabalho. Não é trabalho de macumba não, tá? Estava fazendo um trabalho na igreja e naquela noite eu fui para casa e Deus me deu um sonho. E nesse trabalho que ele estava fazendo, quem conheceu o Pedro Merel aqui? Conheceu? Quem conheceu o Pedro Merel? É seu primo? É? Se eu falasse mal, não? Meu Deus do céu, hein? Se eu falasse mal do Pedro Merel, hein? Meu Deus, tá vendo como é que é as coisas? Não fale mal, porque sempre tem alguém que conhece, sempre tem. Eu estava fazendo trabalho com ele no João Paulo e ele estava pregando. E no domingo de manhã, no sábado à noite, vocês falaram para mim. Pedro Merel estava pregando e eu estava cantando. Na igrejinha antiga lá, no João Paulo, igrejinha de madeira, né? E me pediram para pregar no domingo missionário. E eu fui para casa no sábado. E aí eu tive um sonho à noite. De madrugada eu tive um sonho que eu estava no lugar, eu estava de um lado da estrada e o Pedro Merel do outro. E daqui a pouco eu comecei a ouvir vozes. E era um coral cantando. E esse coral cantava aquele hino assim. A gente canta às vezes num velório, né? Mas naquela noite Deus me deu um sonho falando sobre o arrebatamento da igreja. E eu comecei a ouvir aquele coral, e o coral cantava assim, ó: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, e daqui seja dor que meu navio. E eu comecei a ouvir aquele coral, e era vozes, irmão, que nenhuma voz desafinava. O coral era tão perfeito, tão lindo, que ninguém desafinava, só que eu não via ninguém. Só que eu não via ninguém naquele coral. Eu sei que era um coral e que aquele coral estava cantando e era um arrebatamento da igreja, porque era um coral invisível e eu não via ninguém. Aleluia. E o coral cantava esse hino: mais perto quero estar de ti. Aleluia. Então essa alegria da salvação, ela tem que brotar a cada manhã, a cada dia na nossa vida. Ela tem que estar enraizada no nosso coração, no nosso ser. Glória a Deus, aleluia. E Davi agora ele pede:
né? Restitui-me a alegria porque eu perdi. Oh, irmão, por favor, se você perdeu, se você está perdendo, pede para que Deus restitua a alegria da tua salvação. Reconheça, vamos reconhecer que precisamos que o Senhor restitua a alegria de viver, a alegria da salvação, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E sustente com o Espírito voluntário. O pecado rouba a alegria espiritual. Davi pede que a alegria, que essa alegria baseada na salvação divina seja devolvida a ele. Senhor, me restitui. Tem um hino que diz, né? Restitui-me, né? Tem um hino que fala, né? Então Davi pede, né? Na sua oração, para que Deus restitua a alegria, para que Deus dê um coração puro, renovando o espírito reto, para viver segundo a vontade de Deus. E ainda com tudo ele pede: dai-me, Senhor, devolve-me a alegria da salvação, porque eu não tenho mais. Já perdi e eu preciso da alegria da salvação. Um espírito voluntário, ele pede um coração pronto e obediente, que sirva a Deus por amor e não por obrigação. Senhor, eu quero um espírito para que eu seja guiado por Ele, para que eu possa ter alegria em Te servir. Não como servir a Deus como obrigação. Eu vou para a igreja porque eu tenho que me apresentar ao pastor. Eu vou para a igreja porque o pastor tem que me ver na igreja. Não, mano, não faça isso. Venha para a igreja porque você serve a Deus com alegria, com amor, com satisfação, agradecido a Deus por tudo que Ele te fez. Glória a Deus, aleluia. E continua te fazendo, irmão. Não sirva a Deus por obrigação. Não faça nada para Deus como se fosse uma obrigação. Não faça isso, que Deus não se agrada. Aleluia. Deus, poder. Não, eu vou ser obediente ao meu pastor, mas eu vou fazer para agradar a Deus, porque eu estou no mesmo barco com o meu pastor ou com o meu dirigente, enfim, como você quiser, mas não faça por obrigação. Como se fosse por obrigação, eu vou lá, eu vou fazer isso porque eu sou obrigado. Não faça isso. É melhor você nem fazer nada. Se você pensa assim, vou fazer como se fosse uma obrigação. Não faça isso. Ele pede um coração pronto e obediente, que sirva a Deus por amor. Glória a Deus. E não por obrigação, mantendo firme no caminho correto, Aleluia. ou no caminho reto. E para nós encerrar, o verdadeiro arrependimento busca coração puro e não apenas perdão. Aleluia. Não adianta pedir perdão, mano. Não adianta pedir perdão e daqui a pouco fazer de novo. Né? Não adianta pedir perdão e daqui a pouco fazer de novo. João disse: filhinho, não pequeis. Claro que todo mundo erra, não é? Todo mundo. Todos os dias nós pecamos, irmão. Todos os dias. Ó, pecamos por palavra.
palavras. Não pecamos? Pecamos por olhar. Pecamos ou não pecamos? Tem algum santinho aqui que não peca no olhar? Pecamos no olhar, pecamos no falar, pecamos no agir. Né? Pecamos em tantas maneiras. Aleluia. Mas João disse: filhinho, não pequeis. Mas se pecar, dobra o teu joelho e vai orar e pedir perdão. Deus está pronto para te perdoar. Deus não vai nos lançar no inferno se nós errarmos e pedirmos perdão. Só que não podemos persistir no erro. Que Deus nos ajude, queridos. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estava orando, estava ali buscando a Deus e pedindo para que Deus nos renove. É uma palavra de renovo, uma palavra de buscar a Deus e reconhecer que sem o Espírito de Deus não somos nada. Sem a graça de Deus, sem o coração puro, nós não somos nada, nós vamos chegar a um caminho. Mas se nós reconhecermos e pedir perdão a Deus, Deus está pronto para nos perdoar e nós pronto para recomeçar uma nova vida. Coração puro, coração renovado, um espírito reto para servir a Deus, com alegria, com dedicação, com amor. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer mais nada disso. É que Deus quer, sabe o que de nós, irmão? É que sejamos obedientes a Ele. Servir a Ele, ser obediente, servir a Ele com alegria, com amor, com dedicação, não como diz, por obrigação, não. Mas Deus quer que nós servimos a Ele voluntariamente, com o coração aberto, escancarado. Deus, eu estou aqui para te servir, porque eu não tenho nada de mim, mas o que tenho, tudo pertence. Nós não temos nada. O que temos aqui, nada é nosso. Eu tenho dito para Deus: Deus, o que eu tenho aqui no meu corpo, nada é meu. O ar que respiro não é meu. O espírito de vida que está em mim não é meu. Né? Nada que eu tenho no meu corpo é meu, tudo é teu. O dia que eu falecer, o dia que eu morrer, vai ter que ser devolvido tudo para ti. O pó vai comer a carne, vou ficar em pó, enfim. Porque isso tudo aqui é pó. O que está em mim é tudo de Deus, nada é meu. Então, por que eu sou tão egoísta? Por que eu quero dar uma de egoísta? Por que eu quero ser mais do que alguém dentro da igreja? Por que eu quero ser mais do que o meu irmão? Se não somos nada. Fique em pé. Não vou mais aqui. Chega. 9 horas, que bom. Eu não vou mais aqui.